Fala, galera! Hoje a gente vai falar sobre o K-vizinhos próximos, que é um dos algoritmos mais famosos de machine learning. Acho que é um dos primeiros que qualquer cientista de dados aprende. Eu costumo dizer que se eu fosse um inventor de algoritmos, esse seria o primeiro que eu ia inventar. Ele não tem uma bagagem teórica muito profunda, então ele é muito simples da gente entender. Bom, vamos começar aqui com as noções básicas do algoritmo. Ele pertence ao grupo de algoritmos que resolve problemas de classificação, mas também existem adaptações desse algoritmo que fazem com que ele resolva problemas de regressão também, certo? E aqui qual é a diferença? Para a classificação, eu estou querendo prever algo que é discreto, então eu quero prever se eu vou comprar a ação ou não, e a regressão ela prevê algo contínuo, que seria, no caso, o valor da minha ação. Tá? Então esse algoritmo ele é bom porque ele pode resolver os dois tipos de problema. E aqui para as principais características desse algoritmo, né? Como eu já tinha falado no começo, ele é um algoritmo muito simples, tem poucos hiperparâmetros, que basicamente é o número de vizinhos e a medida de distância que a gente vai utilizar dentro dele, tá? Só tem um problema e um ponto de atenção que ele é sensível à escala dos meus dados, então eu preciso fazer todo um pré-processamento para os meus dados terem uma mesma escala, para que ele funcione de uma maneira correta e não perca muita performance. E um outro que é Small Data Only, né? O que quer dizer isso? O processo preditivo desse modelo ele é muito custoso computacionalmente. Então, eu não posso, se eu colocar um K-vizinhos próximos para rodar num dataset de, vamos supor, 1 milhão de linhas, 1 bilhão de linhas, provavelmente ele vai quebrar, tá? E aqui, vamos primeiro aqui ao nosso processo de treinamento. E o que é engraçado é que, para o K-vizinhos próximos, o processo de treinamento basicamente se resume a eu salvar os meus dados de treino na memória. Ele é muito simples, né? Eu tenho os meus dados, aqui vamos supor eu estou em peso e altura, e eu estou querendo prever o tamanho da camisa. Se fosse um problema de regressão, vamos supor que eu estou querendo prever aqui o IMC, é o índice de massa corporal. Aí aqui teria 20, 21, 18 e assim por diante. Mas vamos tratar inicialmente com um problema de classificação, em que o meu output aqui, o meu alvo é discreto, é P, M ou G. E aí a gente já passa diretamente para a parte das predições, né? E são três passos principais. O primeiro é que eu efetuar a normalização dos dados. Como eu falei, ele é muito sensível à escala, então eu preciso efetuar uma normalização. Tem diversos tipos de normalização, tá? Mas aqui a gente vai apresentar uma em específico. E depois eu vou pegar esse meu dataset normalizado e o meu dado, o qual eu quero prever ali qual o tamanho da camisa, também vou normalizar ele e vou calcular a distância desse cara para todos os outros caras do meu dataset. E depois eu utilizo os K-vizinhos mais próximos ao cara que eu estou querendo prever para tomar a decisão e dizer, olha, esse cara aqui ele é muito parecido com os 5 vizinhos mais próximos dele, e os 5 vizinhos mais próximos dele têm uma camisa M, então eu vou dizer que ele também usa a camisa M. Então aqui eu vou ter a minha coluna de peso, minha coluna de altura e tamanho da camisa. E para fazer a normalização, eu preciso selecionar no meu peso o valor máximo e o valor mínimo, porque a gente vai fazer um, um reescalamento dos meus dados, uma normalização min-max, que é o nome. Tá? E aí para outra coluna eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o valor máximo e vou pegar o valor mínimo. Essa normalização, ela joga o valor mínimo de uma coluna para zero e o valor máximo de uma coluna para 1, e todos os valores no meio entre valores entre zero e 1. E a conta que eu tenho que fazer é a seguinte, é essa, aqui, essa função que eu chamei de escalador, que vai receber um valor, e o output dela é o próprio valor menos o mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo. E aqui eu tenho todos os valores, então eu vou ter o peso máximo e o peso mínimo. Basicamente é jogar essas coisas na equação para cada valor aqui de peso, e assim por diante. E aqui é só substituir, né? O valor peso seria um dos valores da minha coluna de treino e a altura na mesma coisa. E aí, para facilitar, eu já fiz essa conta, então o peso, para você ver, o valor mínimo foi para zero, o valor máximo foi para 1, e para a altura a mesma coisa, o valor mínimo estava nessa casa e o valor máximo estava nessa casa. E agora, para fazer essa predição, eu vou usar a mesma normalização que eu fiz para o meu dataset de treino
nessa parte que eu estou querendo prever. Tá? Eu não vou selecionar o mínimo e o máximo, dado que esse cara aqui está dentro do meu dataset de treino. Não, eu tenho que usar o mínimo e o máximo do meu dataset de treino. Por isso que aqui os valores se mantêm 50, 35, 160, 30. Se o peso desse cara aqui fosse 1.000, ia mudar alguma coisa aqui? Não, a conta ia ser a mesma. Ia ter peso menos 50 dividido por 35. E aí, já fiz aqui a continha, e aí os valores estão prontos para eu fazer o cálculo das distâncias e poder descobrir qual seria o tamanho da camisa ideal para esse cara. E aí, qual é a distância que a gente vai usar? Também, assim como é uma função de escalamento dos meus dados, que a gente usou a min-max, a distância funciona da mesma forma. Eu tenho vários tipos de distância que eu posso calcular. Tem a distância de Manhattan, tem a distância euclidiana, tem a distância de Mahalanobis, tem uma cacetada de distâncias diferentes. Mas aqui, em comum. Bom, gente, e aqui eu vou precisar calcular a distância do meu dado, o qual eu quero fazer a predição, né, para todos os meus dados de treino. Só assim eu consigo descobrir quais são os meus N vizinhos mais próximos. Para fazer isso, eu uso essa fórmula de distância aqui, que é da distância euclidiana, mas eu poderia usar outra, tá? Tem outras distâncias aí que a gente pode usar para fazer o teste, tá? Mas no caso, por padrão, a gente usa a distância euclidiana, que é basicamente a raiz do quadrado das diferenças, da soma dos quadrados das diferenças, tá? Como é que eu calculo isso, né? Vamos lá. Aqui no caso, eu vou pegar o meu primeiro cara, né? 0,63, vou diminuir do zero aqui, né? Pegar o primeiro elemento do peso aqui, diminuir pelo primeiro elemento de peso aqui do primeiro cara, elevar ao quadrado e vou somar com o desse cara aqui da altura, né? E vou diminuir desse cara aqui da altura. O meu dado, o qual eu quero fazer predição, ele fica fixo, né? Eu só vou variando o dado no qual eu estou gerando, no meu dado de treino, né, no caso. Então eu vou passar lá, ó, e vou fazer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o último, tá? Basicamente o que está variando são esses valores aqui, tá? O 0,63 e 0,43 fica fixo, porque eu só tenho um dado qual eu estou querendo fazer a predição, tá? Se eu tivesse dois no caso, eu ia ter que fazer para o segundo cara também, fixando o segundo cara e passando todo mundo aqui do meu dado de treino, tá bom? E aí agora, uma vez que eu usei a distância para ordenar quem são os meus vizinhos mais próximos, ou seja, quais são os caras que têm a distância menor, né, em relação a mim, né, eu vou pegar aqui só o que me importa, só o que me interessa, que é o tamanho da camisa e a distância, vou ordenar eles do menor para o maior e agora eu tenho quais são os meus N vizinhos mais próximos, tá? Como a gente está dizendo que N vizinhos é igual a 3, eu vou pegar meus 3 vizinhos mais próximos e vou selecionar aqui. Ah, mas espera aí, né? Tem um valor P aqui também. Como é que eu decido qual vai ser o meu tamanho da camisa? Tá? Geralmente a gente usa moda, tá? Quando o meu atributo aqui ele é discreto, eu uso a moda, tá? Então eu vou pegar aqui M, porque M é a maioria dentro dos meus 3 vizinhos, tá? É, no caso, se eu tivesse aqui um atributo contínuo, por exemplo, o tamanho da camisa fosse a altura da camisa em centímetros, por exemplo, ia ser um número, certo? Como é que eu pegaria isso? Aí a gente vai entrar no tópico de cabezinhos próximos para regressão, tá? E geralmente, quando eu tenho isso para regressão, eu utilizo a média desses valores aqui, tá? Então aqui ia ser tipo 50 centímetros, 40 centímetros, e aí eu associaria aqui justamente a média desses três caras, tá bom? Mas como no caso é algo discreto, eu associo aqui o tamanho da camisa como se fosse M, que é justamente a moda desses meus caras. Um ponto de atenção aqui é que o resultado pode variar de acordo com o número de vizinhos próximos, né? Vamos supor que aqui em vez de ter P, G e P, eu teria P, P e P, tá? E eu escolhesse N vizinhos próximos igual a 5. Aí eu ia ter M, M, P, P, P. A moda não ia ser mais M, a moda ia virar P, tá? Então, com 3 vizinhos, o meu resultado seria M, com 5 vizinhos, o meu resultado seria P. Tá bom? Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me procurar, é só jogar lá Tomás Siqueira no LinkedIn, me mandar uma mensagem. E aí, vamos programar esse algoritmo?